que não há nenhuma razão mais plausível para que esses jovens se deem, ou para que essas pessoas, não são só jovens, a essas perigosas aventuras, né? Alguns mesmo com os objetivos de pichações, né? E se colocam numa situação extrema de risco, né? Eu trouxe isso aqui em 2 imagens para a gente entender como é que eles conseguiram pichar debaixo dessa estrutura da ponte. Ampliei essa imagem para a gente perceber o quão eles estão rodeados de vazio, sem nenhum instrumento de segurança, naturalmente, livres para um voo definitivo e retornar dessa experiência física se caírem. Então, o que a gente vai dizer aqui hoje sobre conduta autodestrutiva? Nós temos um corpo que a gente recebe, isso é uma bênção de Deus, para nos conduzir nessa vida, para que esse corpo seja para nós o instrumento de aquisição de valores. E é claro que a gente aqui vai trazer, cada um de nós, um determinado quantum de energia para a gente ir mais longe ou não tão longe assim na vida. Né? Alguns atravessam aí e alcançam os quase 100 anos, né? Outros ultrapassam essa data e outros retornam muito antes disso aí. Então a gente não sabe o quantum de energia nós trouxemos, mas nós trouxemos um organismo preparado para as experiências que a gente deve passar nessa vida, nessa existência. E o que a gente faz, às vezes as nossas condutas, elas, de uma certa forma, talvez antecipa o nosso retorno. É como se a gente apressasse a queima de uma vela. Uma ventania, ou acendê-la dos 2 lados, é uma forma de a gente gastar uma vela de uma forma muito intensa e muito rápida. Tem uns que se consomem na vida, não deixa a vida chegar ao termo como a gente deveria deixar. Permitir que, no momento certo, a gente retornasse ao mundo espiritual. A gente deixasse a vestimenta física no prazo aproximado ou muito perto. E não deixasse que essa vela apagasse antes da hora. E talvez por nossa culpa. Porque isso, exatamente, quando a culpa é nossa, a gente vai se deparar com as consequências de nossas atitudes, de nossas ações. Claro, vai entrar em peso de tudo isso aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. Porque tem muitos de nós que fizemos coisas de extravagâncias absolutas, num certo momento de vida, onde às vezes o desconhecimento ainda era o que vinculava a nós. E por conta desse desconhecimento, às vezes fizemos algo que hoje a gente pensa, mas e agora? Então tudo é levado em consideração. E o que a gente traz hoje para a gente começar a nossa conversa? Um vídeo que o personagem que está aí, personagem mesmo da vida real, Renato Prieto, ele traz umas falas interessantes para a gente, refletindo naturalmente sobre o filme. E ele desempenhou tão bem o papel de André Luiz, que a gente vai perceber na fala dele, que ele começa até a defender André Luiz. Ele quer justificar o ato de André Luiz, para as nossas, entendendo que a gente possa fazer uma leitura diferente dele. Então, um vídeo de aproximadamente 6 minutos, para a gente entrar nesse assunto de vez. O filme Nosso Lar levou aos cinemas do Brasil um dos maiores públicos até hoje relativo à temática espírita. Baseado na obra do espírito André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier, este filme teve um extraordinário ator no papel do protagonista principal, representando o espírito André Luiz, o ator Renato Prieto. Renato, em matéria exclusiva ou visão espírita, gravou algumas de suas opiniões e percepções em relação aos vários momentos e temas que representou no filme. Nos deu várias opiniões de cenas que ensinam. Suicídio inconsciente. Nossa, eu acho que o planeta é feito de tantas pessoas que são suicidas inconscientes,
Lamentavelmente, o número ainda é muito grande de pessoas, não? Mas é preciso levar em consideração o momento em que ele se encontrava, que o André Luiz se encontrava, né? Você tem que botar no meio daquilo a soberba, a arrogância dele, de achar que tinha o domínio das coisas, não? No momento que uma pessoa avisa para ele exatamente qual é a real, o que foi que realmente aconteceu, não dá também para cair a máscara dele de uma vez só, né? Ele tinha o comportamento dele. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarício. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Mas eu acho que não é o André Luiz só. Eu acho que o planeta é lotado de um grupo muito grande de suicidas inconscientes. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto para as pessoas e mostrar a responsabilidade que cada um tem com esse corpo, eu acho que mais fácil vai ser a vida da pessoa. Mas eu acho que é preciso levar em consideração que naquele momento em que ele recebe a notícia, ele vinha de todo um histórico de uma vida, não só dessa, como das anteriores, e aí entrava todo aquele nariz empinado dele. Mas eu acho que logo depois, acho que ele cai na real e ele acaba compreendendo exatamente onde foi que ele errou, em que pontos ele não foi bacana e acabou se levando à condição de suicídio inconsciente. Mas você veja, é interessante isso, suicida inconsciente, não é? O duro é quando o cara é suicida consciente, não é? Então ele tinha consciência do que estava fazendo. Eu acho que isso dá uma certa leveza, né? Pelo fato dele não ter aquele conhecimento todo. Mas o que eu acho bacana nessa história toda é a virada que ele dá, depois da consciência de ter sido suicida inconsciente, a virada que ele dá na vida dele e ter se transformado no que se transformou num ícone, numa resposta, numa representatividade importante no meio espírita. E aí o senhor o que ele aprendeu com aquilo que deram para ele de material e a virada que ele deu. Ele deu uma grande virada que tem sido exemplo para todos nós ao longo de toda a literatura espírita. Tá pegando a tela. Cenas que ensinam. Muito bom que infelizmente eu acho que você
Não tem que existir. Então, olha, o filme que usamos para introduzir esse assunto traz algumas pinceladas do que tem no livro. Entre outras coisas, o filme mostra que ele no álcool e no fumo. Na verdade, muita coisa que a gente faz para o nosso corpo, a gente está antecipando o nosso retorno, a nossa vida. Então, seja na forma que você se alimenta, ou que você ingere, qualquer que seja a situação, o cigarro, que às vezes a gente ainda cultiva, o hábito. Tem muita gente que ainda fuma até hoje. Então, talvez um pouco para pensar exatamente sobre isso, o que o Renato Prieto fala. É preciso a gente falar sobre isso, para que a ficha caia nas nossas vidas. Que a gente passe a um pouco menos agredir aí o nosso corpo físico. Então não interessa a forma que a gente se destrói. Talvez a gente está se comprometendo. O resultado das experiências de André Luiz foram 8 anos numa região de muito sofrimento. Não é que ele necessariamente precisava ficar lá 8 anos, mas ele precisou de 8 anos para lembrar que Deus existe, que Deus é uma realidade e que ele poderia, através de Deus, mudar a sua vida. E quando ele fala que ele bate de joelho lá no filme, ou no livro, ele diz que não sabe por quanto tempo ele permanece assim. E aí vê que as lágrimas que caíam nos olhos cegas é como se limpasse a sua alma, ou preparasse para a assistência dos benfeitores que estavam aguardando só isso dele. Então, eu acho que a nossa vida pode tomar um rumo diferente. Sabe? Porque a gente precisa considerar alguns pontos. A nossa sociedade tem nos induzido a essas práticas. A gente cresce com informações inúmeras, incitando-nos a todo tipo de excesso. Está se dobrando. A gente é submetido a essas imagens. Hoje está um pouco contida nas nossas televisões, mas a gente sabe que elas existem por aí, estão em cartaz, estão espalhadas por tudo quanto é canto. Então a gente bate o olho, você induz, você faz uma leitura daquilo e aquilo de uma certa forma te influencia. Claro que não é o determinante. Não é isso que vai falar, não foi por isso não. A gente escolhe. Cada um de nós escolhemos. Essa é a liberdade deles. Às vezes a gente faz um projeto reencarnatório perfeito. A nossa família está tudo dentro do que foi planejado. E aí a gente chega aqui com a liberdade e não gastamos muito tempo para bagunçar tudo isso. Porque a gente tem a liberdade de agir. O Paulo, há muito tempo atrás, ele dizia, tudo me é lícito. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sabe, é uma sabedoria que já tem 2000 anos isso aí. E a gente não viu isso ainda. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém? Cada um vai saber responder para si. Não tem uma regra. Sabe, essa de que tudo me é lícito é a regra da doutrina espírita. Não tem proibições aqui dentro. Sabe, cada um de nós faz da vida o que a gente quiser fazer. Mas existem orientações para que a gente possa viver de uma forma melhor. Então, essa autodestruição, seja ela por excessivos abusos, por exemplo, do cigarro, do álcool, do trabalho, que às vezes a gente não pensa que é, mas que leva-nos antecipadamente também, né? O hábito da alimentação, sabe? Aqui a gente não está dizendo, não é só porque o corpo fica acima do peso, não. É exagero que às vezes um magro faz e vai parar no hospital. Sabe aqueles exageros que de vez em quando a gente faz e vê que fez uma coisa errada. E o resultado disso, o nosso corpo mesmo já nos cobre. Então, são um dos exemplos de outro. Talvez o vício que a gente devesse mais ter atenção é o do cigarro. Quantas pessoas não se comprometem, e não é só nessa vida. Sabe? Por isso que eu falo que a gente precisava dar uma atenção maior sobre isso, se o hábito ainda está conosco. Sabe? É preciso repensar, às vezes, em alguma situação. Então, é difícil deixar, eu não tenho dúvida, para quem está habituado.
sabe? Ele sempre vai ter dificuldade, qualquer que seja a nossa viciação, a nossa dependência. Não se larga disso de um dia para o outro. Não é aquela, não, mas eu tenho opinião, eu tenho vontade, quando eu quiser eu paro. Sabe? Meu pai, que está com quase 90 anos, já parou muitas vezes de fumar. Porque ele sempre recomeça. Sabe? Ele não mantém aquilo lá. Isso vai fazer mal para ele? Não tenho dúvida. E acho que ele tem essa consciência. Mas o hábito que começou aos 8 anos se estende além dos 80. Então tem muita gente numa situação semelhante a essa. E o corpo vai depois reclamar, às vezes além do que a gente percebe aqui. E nós espíritas, em relação ao fumo, a gente conhece um outro lado da questão, que pouca gente conhece, que é o lado de quem, na espiritualidade, se aproveita do nosso vício. E aí a gente estende isso aqui para qualquer tipo de viciação. E a gente alimenta um parceiro ou parceiros nessa nossa empreitada. Então a gente não fuma sozinho, a gente não bebe sozinho, a gente não cultiva os nossos vícios de forma solitária. Há um vídeo documentário em algumas, uma espécie de série curta-metragem no meio espírita, chamado Sozinho, é uma pergunta. Sabe, que é interessante a gente ver aqui, vocês acham na internet aí, para refletir. A mulher deixa a casa, ele começa assim, a mulher deixa o marido sozinho, entre aspas, na casa, e ele fala, você não vai sair com os amigos? Não, eu vou ficar aqui sozinho. O título da reflexão é Sozinho? A pergunta. E aí ele já vê de imediato um companheiro ao seu lado, que o faz abrir a geladeira e começar um processo de cultuar um vício para alimentar os dois. Então, o desfecho da história a gente vai acompanhando lá depois e ver. Não é o caso disso aqui hoje. Mas eu quero mostrar que, além dos compromissos físicos, dos comprometimentos físicos, a gente tem o lado espiritual dessa questão. E de qualquer outra que a gente for observar. Então, essa agressão direta, voluntária, que a gente mesmo faz, porque eu acho que não tem pessoas que obrigam o outro a fumar. A gente aprende, na primeira vez diz que é terrível isso. Imagina o gosto daquilo na boca. Né? Você tragar aquilo e ficar insistindo para aquilo fazer parte da sua vida. E aí chega a um ponto que você não consegue ficar sem. Assim também são os alcoólicos ou qualquer outro tipo de viciação. Né? A dissociação da personalidade que ao longo do tempo acontece nas nossas vidas se diz muito ao uso exagerado do álcool. Tem gente que, literalmente, ele já não consegue mais ter a lucidez que ele tinha antes do vício dominar. E as pessoas acabam tomando atitudes tristes, lamentáveis. Talvez nesses momentos a gente vê família sendo destruída por conta disso aí. Né? E eu, sem dizer, do comprometimento do órgão principal em que a gente agride violentamente com isso aí. Sabe, talvez deixando marcas para outras vidas. Porque isso aí a gente carrega no perispírito. O perispírito é esse corpo espiritual que a gente traz e que ele não morre com o nosso corpo físico. Ele continua a existir. E nessa existência que ele faz, além da morte, ele carrega o resumo daquilo que nós fizemos com ele. Algumas manchas, algumas sujeiras que a gente leva dessa vida e passa para outras. Então eu queria fazer uma reflexão mais específica sobre esses dois vícios aqui, para a gente entender e através deles entender qualquer outro. Isso aí não é um projétil que atravessou a cabeça da pessoa, não. Mas é mostrando, por exemplo, que o álcool, em algumas situações, ele é responsável para tantos acidentes que tiram vidas. Se a gente for ver uma estatística disso aí, fica alarmante. O número de acidentes que acontece por conta ou pela motivação do álcool. Então, tudo isso eu acho que é muito triste, sabe? Por que não é fácil a gente deixar o vício? Existe uma ansiedade, existe uma depressão quando a pessoa não está usando isso. O álcool, por exemplo, para quem é muito dependente, ele causa uma aflição na pessoa tão grande, sabe, que ele fica desesperado para uma dose para o tranquilizar.
A gente vê alguns vídeos tristes de pessoas extremamente dependentes disso, que já estão numa tremura sem fim. Enquanto ele não tomar a primeira dose do dia, ele não consegue praticamente nem andar. Sabe, isso é muito triste. Então, um monte de situações, ele fica irritado, e aí ele toma buscando a calma. E que depois logo passa aquilo e vem uma situação pior ainda do que era antes. E isso vai. Então, essa perda de vínculo familiar, essa compulsão que ele vai tendo, a obsessão, que é uma realidade, a parceria que ele tem no mundo espiritual, né? E outras consequências, está não só em relação ao álcool, mas a qualquer dependência que a gente pegar. Sabe? Diz que quando a gente não tem uma, você vê no outro, e aquilo é muito triste para você ver. Às vezes a nossa viciação é no outro campo, e a gente precisa respeitar, a gente precisa considerar isso. Então, uma pergunta que a gente coloca para a gente refletir: será que é possível reverter esse processo? A Terra, na iminência de entrar num nível diferente, evolutivamente falando, será que a gente vai conseguir fazer isso? Com essa sociedade que tem alimentado isso continuamente? Sabe? Então, olha, a gente tendo essa visão simplista da vida e muito materialista, só pensando no aqui e no agora, talvez a gente não vai conseguir fazer isso. Talvez a gente não vai conseguir realizar isso se a gente só está buscando o prazer. Essa cultura hedonista é aquela que só vê o prazer como objeto principal da sua vida, né? Essa questão do contingenciamento. A gente pensa que a vida é incerta. Você nunca tem certeza de nada aqui. Então você pensa, eu vou aproveitar a vida. Tem muita gente que tem essa atitude. Sabe? Aproveitar no que der. E depois? Sabe, nós que somos espírita. Então esse futuro que depois virá de forma apocalíptica, sabe, com muitos sofrimentos aí à nossa vista, talvez a gente não quer observar, não quer ver. E aí você não faz essa análise do futuro certo. Aí a gente persiste nessas condutas, que não são as melhores para a gente. Sabe? A gente passa a imaginar só os benefícios que ela nos traz. Não, eu tenho amigo, vivendo assim, eu tenho muitos amigos, e sem isso eu sou muito solitário. E aí tem um preço que a pessoa paga por isso. No final a gente pergunta, vale a pena? A gente precisa pensar também se a gente vai ter só ganhos ou se teríamos prejuízo. Então a existência, quando ela é tóxica, ela implica, olha, num projeto de morte. As pessoas vivem suicidando-se. Inconscientemente, igual falou no filme lá. Mas os resultados, embora em graus diferentes, resultam na destruição do nosso corpo. Então, seja por qualquer forma que a gente for buscar, né, às vezes até a gente não vai nos matar. O André Luiz contestou um ministro do nosso lar. Quando ele falou assim, é pena que você veio para cá com suicídio. Ele falou, o senhor não sabe o que está falando. Olha ele falar isso para um clarense daquele. Um dos 72 ministros de nosso lar. Lá tem ministro demais, né? Mas ninguém recebe nada. Trabalham até morrer por isso, diferente do nosso sistema aqui. Então, esse ministro lá, ele falou, não, ficou tranquilo, você vai entender. Sabe, agora eu gostei demais daquela fala que ele diz no final, botando a mão no peito de André Luiz. Olha, recomece. Não fica reclamando, não fica preocupado com isso, não. A gente sempre tem a possibilidade de recomeçar. Sabe, eu acho que é disso que a doutrina espírita fala. Sabe, a gente tem que trazer conosco a mensagem de esperança, porque isso é o que o Espiritismo tem para nos oferecer. Sabe, não é só falar de problemas, não. A visão de futuro que o Espiritismo nos dá, é nessa vida eu errei, eu baguncei, nós teremos outras chances. Nós teremos outras oportunidades. Não é o fim de nada, ninguém vai para o inferno definitivamente. Você passa lá 8 anos, 80, alguns atravessam milhares de anos ali. Mas um dia ele vai ver a luz dentro de si, brilhando. Sabe, vamos falar disso mais no final.
Então, olha, o sujeito, então, às vezes, não termina por se matar, mas ele vai conduzir a sua vida de uma forma triste. Sabe, ele vai, no final, ter uma decadência moral, física, social, se ele insistir nisso. Todo mundo sabe da vida final de alguém nessas condições. Então, o convite nosso é para que a gente saia ou faça uma releitura do que nos cerca, dessa cultura que nos tende a levar para isso. A gente compete muito com as pessoas e nessa competição existem as frustrações e pelas frustrações muitos mergulham nos vícios. Ele é incapaz de suportar aquilo, então ele fala, ele bebe. Por exemplo, um dos exemplos. Ele fuma, porque ele acha que o cigarro tira aquela tensão dele. Sabe? Isso, ele teria jeito de fazer isso de outras maneiras. Se ele lança mão de um recurso chamado prece, que a gente tem, ele ia perceber que a prece acalma mais do que qualquer um disso aí. Dá um outro significado na vida que ele traz. Então a gente precisa, olha, parar de nos autodestruir, de romper com isso que a sociedade nos conduz a isso. Por quê? Porque a gente está vendo a Terra passar por um momento evolutivo. Sabe? E a gente está deixando como herança para os que virão no futuro, um tipo de comportamento que não é o melhor, que não é o indicado. Eu acho que isso aí não cabe no mundo de regeneração. Não cabe, por exemplo, no Brasil, chamado, entre aspas, coração do mundo e pátria do Evangelho. Sabe, isso é uma linguagem poética na minha ideia que o irmão X, que Humberto Campos lançou. Sabe, não é que isso seja realidade, porque o Cristo não cuida só do Brasil, ele cuida do planeta inteiro. Então ele não fica cuidando só daquilo. É interessante para ele ver os irmãos naquelas experiências rudes e tristes na África, naquelas regiões de conflito, no Oriente Médio, em qualquer lugar. As pessoas em países ricos, extremamente evoluídos tecnologicamente, como o Japão, que traz um índice de suicídio voluntário, consciente, alarmante. Que a gente não entende por quê. Como que lá isso tem tudo? O celular de última geração está ao alcance de cada um deles. Sabe, tem muita gente, mas tem muitas oportunidades de emprego, de serviço lá. E aí a gente vê essa destruição lá. Então, o Cristo não cuida só do Brasil. Sabe, aquelas previsões que o mundo vai acabar e só no Brasil aqui, aquilo é conversa de quem não tem o que fazer e quer amedrontar os espíritas. Sabe, aquelas profecias, e aí rotulam ou levam junto o nome do Chico Xavier, porque dá um peso maior, isso aí é do Chico Xavier. Eu não acredito em absolutamente nada disso, porque a mensagem da doutrina espírita é de esperança. Sabe, o mundo não vai ser destruído. Sabe, não é esse o caminho. E os espíritos já trataram disso no livro A Gênese. Naquilo até que o Carlos se introduziu aqui na última semana, falando sobre as gerações novas, mas merece um estudo mais aprofundado por parte de nós. No livro, lendo aquele capítulo lá no fim do livro já. Você não precisa ler o livro todo, vai direto nele, porque é nesse que eu estou dizendo, gerações novas. Ele fala lá, os espíritos disseram a Kardec, não precisa da Terra ser destruída. Na hora de renascer, eles selecionam quem renasce. E isso faz toda a diferença, e vai fazer, com a gente aqui percebendo. Então, esse tanto de gente deslocado que vive por aí. E aí a gente, às vezes, argumentando, todo mundo faz. A gente não precisa ser todo mundo. A gente pode e deve ser diferente com o que a gente sabe. Então, essas condutas autodestrutivas, resumindo, ela tem um caminho direto e o indireto, consciente e o inconsciente. O intencional a gente sabe, há um planejamento de morte. E o que o Renato Prieto falou, o difícil é esse. Tem hora que esse é mais tranquilo de ser resolvido. Porque tem gente que faz isso no momento de loucura. E segundo os espíritos, loucos não sabem o que fazem. Então não é a gente considerar, não suicidou, então está lascado. Não.
A gente não tem o direito de dizer isso para ninguém. Para nenhuma mãe, por exemplo, que perdeu o filho por esse caminho tão triste. É doloroso, sem dúvida. Mas quem vai saber do que ele vai precisar passar é Deus. A gente não tem a mínima condição de opinar sobre esse fato. Então a gente tem que passar uma mensagem de consolo. Ele não se destruiu. Ele não vai para o inferno. Não há uma condenação eterna. Claro, vai sofrer consequências. A gente sofre até do que a gente come. Os Espíritos têm dito isso para a gente. Do que a gente bebe. Do que a gente sente. Disse sobre as nossas emoções. Então é claro que a gente vai dar conta disso. Mas eu acho que o caminho mais triste é esse que a gente faz sem prestar atenção. Hoje a gente não pode dizer que é inconsciente, não. A gente está sabendo muito bem do que nos faz mal. Talvez seja involuntário, seria a palavra mais certa. Mas essa indireta, então, é esses hábitos, comportamentos que lesam a nossa saúde física. Isso é triste da gente ver que ainda está acontecendo. Então, qualquer que seja a forma que você se autodestrói, vai ter comprometimento a curto, médio e longo prazo. Tem hora que isso passa de uma vida para outra. Tem hora que a gente vai levar isso para outras vidas até. Então merece que a gente reflita um pouco sobre isso. A vida, olha, é constituída de desafios. A gente passa por um e espera o próximo. Numa escala mais ascendente, ele vem mais difícil. Porque senão não dá conta. Qualquer jogo que é feito, ele começa num nível fácil e vai ficando mais difícil. Porque não tem sentido se fosse o contrário. Depois de você conseguir superar o difícil, você vai para o fácil? Não adianta, a gente não quer isso. Nas nossas vidas os problemas são sempre assim. E olha, como o ministro falou lá, sempre há que se começar de novo. Aqui está dizendo começar a viver de novo. Porque tem hora que a gente nasce de novo em outro corpo. E tem hora que a gente nasce de novo nesse mesmo corpo. Mudando as nossas atitudes, despertando-nos para as realidades que a gente precisa observar. Em qualquer aflição que a gente esteja, em qualquer momento triste, doloroso da nossa vida, a gente tem que lembrar de Deus, nosso Pai. Sabe? Lembrar dele e buscá-lo. Como quem confia, como um filho que confia no seu pai, um filho pequeno principalmente. Eu acho que qualquer filho, por mais medo que ele tenha, quando o pai pede que ele salte da mesa num espaço vazio para o seu rumo, eu vejo muitos filhos indecisos, mas no fim da conta ele vai. Ele mergulha naquele salto. Dizem que tem uns amigos nossos aí que não pega o filho para o filho aprender, não confiar em ninguém. Mas acho que é só nas piadinhas. A maioria o segura, o acolhe. Então esse é Deus, nosso Pai. A prece é a forma da gente conversar com Ele. E não é aquela prece, Pai Nosso que estás no céu, qualquer outra decorada. É a prece que sai de dentro. Senhor. E a gente diz dos nossos desesperos, das nossas tristezas. E Deus vai ouvir, sem dúvida nenhuma. O importante não é como a gente erra. Todos nós erramos. Vou encerrar com essa música aqui. Depois o Rubens já vem fazer a prece. E ela vai falar para a gente sobre o homem que a gente vai ser. A pessoa extraordinária que está aqui dentro. E que merece ser lembrada por nós. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito e suavizar o lado rude. Vamos
ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre me falou ser de defeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Obrigado, Wilton, pelas reflexões. Um slide que o Wilton ainda colocou há pouco para a gente dizia mais ou menos assim: temos que alfabetizar os nossos sentimentos. E fazendo assim, a gente consegue ver no olhar das pessoas um pedido de socorro, né? Um pedido de alerta. E, às vezes, dentro do nosso lar, dores profundas naqueles que a gente ama, quer nos dizer algo e a gente não é sensível o suficiente para perceber. Então, que Jesus possa amparar cada um de nós nessa trajetória de alfabetização dos nossos sentimentos, né? Então, vamos a Jesus agradecer mais essa oportunidade que tivemos de reflexão nessa noite. Nos auxilie, Mestre, a sermos mais sensíveis ao acolher os nossos irmãos. Possamos, através do diálogo, da oração, envolver em vibrações de amor e de paz todos aqueles corações tribulados que às vezes chegam até nós pedindo socorro. Que a Tua paz nos auxilie a envolver esses irmãos nas suas dificuldades, nas suas dores. Muito obrigado, Senhor, por estarmos nessa doutrina que nos consola, que nos anima a prosseguir, melhorando cada dia mais os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Que a Tua luz
guie cada irmão nesse sentido. Que assim seja.